Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo, domingo de carnaval, domingo de folia, e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. O tema principal é carnaval. Eu vou contar, por exemplo, na newsletter do Guia dos Vinhos, tem um texto delicioso do Beto Gerosa, falando de carnaval, de vinho e de músicas de carnaval. Eu recomendo a leitura. Na Levan Filosofia, eu escrevi sobre será que vinho combina com carnaval? Se carnaval pede vinho? E eu recupero, por exemplo, uma vez que o Ibravin, que era um órgão que patrocinava, financiava o vinho brasileiro, ele financiou pela Lei Rouanet a escola de samba Vai Vai, com um tema de carnaval, de espumante, vendeu um monte de espumante em embalagens pequenininhas, Tetra Pak. O ano anterior tinha feito com carnaval lá no Rio Grande do Sul. Eu conto um pouquinho do vinho em lata, né? Tem alguns lançamentos de vinho em lata para o carnaval. Eu ainda não vi nada disponível, mas isso não quer dizer que não tenha, né? O vinho em lata, teoricamente, seria o recomendado para quem quer pular carnaval e provar vinho. E coloco que, né, tem vinhos também em camarote, essa coisa toda. E um pouquinho de qual é o vinho para o carnaval. E eu acho que é isso aqui, eu tô com espumante, eu acho que o espumante fala muito com essas festas, né? E eu tô com o espumante brasileiro, por que não? E acho que o carnaval pede, assim, um branco mais refrescante, mais leve, uma bebida mais despretensiosa para quem tá pensando em ou tomar o vinho antes de ir pra folia, ou quem não gosta tanto de folia e quer aproveitar esse calor, que tá forte aqui na região sudeste, pelo menos, e ter uma bebida agradável, refrescante e despretensiosa, que é o que pede a folia de carnaval. Bom, além disso, assim, a notícia de maior repercussão essa semana, eu acabei descobrindo um site de fofoca que chama Page Six, e cheguei nele porque eu comecei a ver uma repercussão. O que aconteceu, assim, o Brad Pitt e a Angelina Jolie, como vocês devem acompanhar, eles têm um imbróglio no Chateau Miraval. O que é a questão? É uma propriedade que eles compraram quando ainda eram namorados, na qual o Brad Pitt teria 60% e a Angelina Jolie 40%. Quando eles casaram, ele deu para ela esses 10% por €1 e o controle era 50-50. O que aconteceu? Eles se separaram, eles brigam por esse chateau. Das notícias que a gente tem informação, o Brad Pitt é o mais interessado pelos vinhos. Ele fez, inclusive, uma parceria com a família Perrin, do Chateau de Beaucastel, que é quem elabora o vinho, que é um bom vinho rosé, o Miraval, para eles, né? Então seria um negócio mais do Brad. Mas o fato, assim, tá na justiça. Angelina Jolie, de uma época, vendeu 50% para um empresário russo. Então, assim, tem vários lances nessa disputa, né? O que é uma pena, mas o vinho, que é o que me diz respeito aqui, ele continua um bom representante, um bom rosé, um rosé de estilo mais moderno, muito bem elaborado na Provence. Além disso, essa semana saíram os dados de exportação do Chile, da exportação de vinhos do Chile, né, pela Wines of Chile. E mostra, assim, como o Brasil segue cada vez mais importante para os produtores chilenos. O ano passado, as exportações chilenas tiveram uma queda de 20,7% em valor e de 20,9% em volume, uma queda muito significativa. O Brasil, ele segue na liderança também em valor e em volume, e a diferença do Brasil para os demais países para onde o Chile exporta os seus vinhos é que a queda do Brasil foi muito menor. Quando a gente pega em volume 7,9 e em valor 6,7. É uma queda? É. Só que quando a gente pega os demais mercados, a queda foi muito maior. Em segundo lugar está a China, e na China a queda é acima de 30%, tanto em volume quanto em valor. Então, isso mostra porque a gente vê o Chile investindo forte no Brasil e esse ano deve continuar com essa toada. A última vez que eu encontrei com a executiva do Wines of Chile, ela disse que está planejando um evento para consumidor final muito grande no Brasil, provavelmente no Ibirapuera. Então, a conferir o que o Wines of Chile vai fazer aqui para o mercado brasileiro. Além disso, já que a gente está falando de outros países e a importância do mercado brasileiro, nessa sexta-feira, a revista de vinhos, ela fez uma festa, ela faz tradicionalmente.
onde divulga os melhores do ano. Me chamou a atenção o seguinte, ela tem, por exemplo, o prêmio homenagem foi para o João Portugal Ramos, que é um produtor importante do Alentejo, né, não só para o mercado brasileiro, quer dizer, para o mercado português, ele é uma boa referência, e né, e eles premiam diversas categorias. E me chamou a atenção que a revista tem, não é esse ano, não foi a primeira vez, mas entre os países que Portugal exporta, ela premia apenas a personalidade do ano no Brasil. E esse ano foi o João Roquette, que é o da Qualimpor, que é uma importadora, que é um braço do Esporão, que é um grande produtor também do Alentejo, e que vende vinhos não só do Esporão, mas da família Roquette. Então tem, por exemplo, a Quinta do Crasso, lá do Douro, trabalha com outros vinhos, né? É um portfólio bem focado, traz Taylors também, mas é interessante assim, eles premiarem uma personalidade do ano Brasil, né? Alguém que está aqui no Brasil sendo uma revista portuguesa. A outra coisa que me chamou a atenção aqui, e na verdade o vinho do ano foi o Kizar 2014, que é um vinho que eu conheci quando eu fui para os Açores. É uma produção bem diferente e que eu acabei nunca escrevendo o texto, e aí com essa premiação, em breve eu vou escrever sobre esse vinho, que é uma história muito diferente lá no Açores, uma ilha portuguesa, e eu fiquei com vontade de contar para vocês. Além disso, eu queria falar como notícia internacional do que acontece. Começa nessa segunda-feira, é uma feira que tem o nome Wine Paris, Vinexpo Paris. O que ela é? É a união de duas feiras, né? O Vinexpo Paris já diz muita coisa, a Vinexpo por muito tempo foi a feira mais importante de vinhos, e ela acabou perdendo espaço para a Pro Wine da Alemanha, em Düsseldorf. Perdeu espaço como evento de negócios. Essa união das duas feiras visa recuperar esse espaço, e esse ano vai ser tende a ser um ano de muitas definições. O número de visitantes previsto cresceu bastante e principalmente reduziu a porcentagem de vinhos franceses na feira, né? Que é uma tendência, se eles querem lutar com a Vinexpo, com a ProWine, para ser a feira mais importante de vinhos, falando de negócios, ela não pode ser uma feira só francesa. Então, assim, tem vários produtores de outros países entrando na feira, e se ela conseguir ser eficiente em negócios, ela está criando um problema para a ProWine, que acontece daqui uns 2, 3 meses, mas ainda nesse primeiro semestre. É isso. Boa folia para vocês e a gente se vê depois do carnaval.